Professor de Geografia, né, dando sequência aí ao capítulo 4, tá? Livro 2, sétimo ano, População Brasileira no século XXI, tá ok? Então vamos dar continuidade aí. Hoje a gente vai trabalhar, né, o coeficiente de Gini, tá? Na última aula nós falamos de alguns indicadores sociais, alguns indicadores econômicos, e hoje a gente vai tratar do coeficiente de Gini, que é um indicador socioeconômico. Ele trabalha justamente com a distribuição de renda, ok? Ele tem esse nome porque ele foi, né, idealizado pelo matemático italiano, né, Corrado Gini. E o que acontece? O coeficiente de Gini ele é muito semelhante ao IDH, né, que a gente já estudou, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O coeficiente de Gini, ele também trabalha com uma escala que vai de 0 a 1, tá? De 0 a 1. A diferença é que quanto mais próximo de 0, tá? Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade de renda, ok? Então, diferentemente do IDH, onde o IDH quanto mais próximo do 0, pior é a qualidade de vida, tá? O coeficiente de Gini ele é diferente. Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade de renda. Então a população vive melhor, ok? E quanto mais próximo de 1, pior é a desigualdade, isto é, maior é a desigualdade de renda, né? Pior é a qualidade de vida, tá bom? Nesse mapa aqui do Brasil, coeficiente de Gini, né, de 2016, aqui eu tenho, né, os valores atribuídos e pela tonalidade aqui dessa cor, pela variação, eu tenho o seguinte: quanto mais escuro, né, pior é o coeficiente de Gini, e quanto mais claro, né, melhor o coeficiente de Gini. Então, por exemplo, eu tenho aqui no Brasil, né, tendo um panorama a partir das cores, por exemplo, eu tenho aqui Santa Catarina, onde haveria uma menor desigualdade da renda. Então, aqui possivelmente seria um estado muito bom de se viver, por conta do quê? Da distribuição da renda, tá ok? Mais igualitária. Nas áreas mais escuras, nos estados com tom mais escuro, seria onde a qualidade de vida não seria tão boa por conta dessa desigualdade de renda, tá ok? E quando a gente fala de renda, distribuição da renda, né, destaque para esse dado aqui, ó, 30% da renda do Brasil, tá? 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes. Então a distribuição da riqueza no Brasil ela é muito desigual. Tá? O Brasil ele é considerado, né, o país com a maior concentração de renda do mundo, tá ok? Então a distribuição de renda no Brasil é muito desigual. Em números, vamos tratar assim, 30% da renda do Brasil, 30% da riqueza do Brasil estaria concentrada nas mãos, por exemplo, de 1% da população. Hoje nós somos 210 milhões de brasileiros, então seriam que 2 milhões e 100 mil brasileiros, né? 2 milhões e 100 mil brasileiros concentram 30% da renda, ok? Então esse é um problema que o governo ele tem que se atentar, ok? Como nós estamos estudando população, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura da população, a gente vai falar, na verdade, da população mundial, tá? Porque o comportamento da população, essa dinâmica populacional, ela varia com o tempo, né? Existem períodos em que a população cresce mais, a população cresce menos, a população se estabiliza, tá? Então nós dividimos essa estrutura da população em 4 fases, tá? Essa primeira fase, ela representa o período da sociedade pré-industrial, então antes da indústria, tá? Ó, na qual as taxas de natalidade são altas, mas as taxas de mortalidade também são, o que acaba equilibrando o crescimento populacional, que é bem lento e reduzido. Então essa primeira fase, né, a população não cresce muito, tá? É o período pré-indústria, né, pré-industrial. A segunda fase, ela já representa o processo de industrialização, do surgimento da indústria, né, lá por volta de 1750, e, consequentemente, né, o crescimento das cidades, o processo de urbanização.
as taxas de mortalidade começam a cair consideravelmente, principalmente pelas melhorias na oferta de alimentos e saneamento básico. Já as taxas de natalidade continuam altas, caracterizando, portanto, um acelerado crescimento da população. Então, nessa segunda fase aqui, ela é marcada, essa segunda fase, pelo rápido crescimento populacional, até mesmo por quê? Porque nós iniciamos o processo de industrialização. E uma coisa que a gente vai lembrar, é justamente o seguinte: durante o período da Revolução Industrial, crianças acima de 4 anos de idade poderiam se candidatar a uma vaga na indústria. Então, observe, crianças poderiam trabalhar na indústria. Então, quanto mais filhos as famílias tivessem, maior seria a possibilidade de aumentar a renda. Então, esse período marcou uma grande explosão, do crescimento populacional no mundo. Tá, ok? A terceira fase, há diversas melhorias no sistema de saúde, como a inserção de vacinas, os cuidados médicos em todas as fases da vida da população. A característica geral desta fase é uma desaceleração demográfica, ou seja, uma diminuição no crescimento populacional. Isto é, o surgimento das vacinas, os medicamentos, qualidade de vida, hábitos de higiene, fez com que a população, a taxa de mortalidade não fosse tão alta, então a população não cresceu como na fase anterior, tá, ok? E na quarta fase, que aqui é tratado como fase final, mas lembrando, a história ela vai se construindo com o tempo, tá? Então, nessa quarta fase, as taxas de natalidade e mortalidade acabam equilibrando-se. Então, o que acaba acontecendo? A natalidade e a mortalidade se equilibram, e apresentam um índice muito baixo. Esse momento é dominado de estabilização demográfica, isto é, a população estabilizou, estacionou, não está crescendo tanto quanto antes, tá, ok? Então nós viemos de um período de crescimento populacional, depois deu uma freada, e se estabilizou, e a tendência, em alguns países é diminuição da população, tá, ok? É claro que isso depende de país para país por conta da velocidade de crescimento de sua população, tá bom? Ainda tratando de estrutura da população, a gente vai tratar de um assunto que a gente já estudou, que é a pirâmide etária, O que é a pirâmide etária, a pirâmide etária, na verdade, é um gráfico sobre a população, ok? E como qualquer gráfico, ele está sujeito a alteração na sua forma geométrica a partir do momento em que os dados mudam, tá, ok? Então, a pirâmide, na verdade, a pirâmide etária, a pirâmide etária no Brasil, ela recebe esse nome porque, a princípio, ela é um gráfico nesse formato de uma pirâmide, tá? A pirâmide, quando a gente estuda a pirâmide etária, a gente tem que lembrar que ela é um gráfico que estuda a população em números, considerando a distribuição da população por idade, e por gênero, tá, ok? Isto é, a gente estuda a população por idade, por faixa etária, tá? E por gênero, isto é, a gente estuda a população entre homens e mulheres, tá bom? As partes de uma pirâmide, a pirâmide é dividida em 3 partes, tá? A base, tá, ok? Que é a parte aqui, ó, em vermelho mais escuro, tá, ok? Essa base da pirâmide aqui, tá? Ela varia de 0 a 19 anos. Então, todos os indivíduos nessa base aqui, tá? Tem entre 0 a 19 anos. Essa parte aqui, o meio da pirâmide, é o chamado corpo da pirâmide, é onde estão os adultos, tá? E o topo da pirâmide, que é a parte superior da pirâmide, seguindo a faixa etária, acima de 60 anos ou mais. Então, é onde está a população, idosa no país, tá, ok? Na verdade, esse conceito de idoso, isso aí varia muito, porque hoje 60 anos, a pessoa ainda está muito, muito jovem ainda, muito sã, tá, ok? Vamos lá. Essa pirâmide, como é que eu identifico a pirâmide? Primeiro, a distribuição por gênero. É feita uma linha, uma linha que vai do topo até a sua base, cortando a pirâmide. De um lado eu tenho a indicação de mulheres,
do sexo feminino, e do outro lado eu tenho a indicação do sexo masculino, homens. No caso aqui, pelas cores, eu consigo identificar que esse lado da pirâmide refere-se ao sexo feminino, né? E esse lado da pirâmide refere-se ao sexo masculino, tá ok? Outra questão, essa pirâmide aqui é uma pirâmide em degraus, então é muito mais fácil compreender. Então, todos os indivíduos dentro desta faixa aqui, dentro dessa faixa etária, tá? Na base da pirâmide, eles têm de 0 a 4 anos. Nessa segunda fase aqui, tá? Segundo degrau, segunda faixa, eu tenho de 5 a 9 anos. E assim, né, vai aumentando até o topo, onde se estipulou ali de 80 anos ou mais. Então, observe que nessa pirâmide aqui, por exemplo, a faixa etária com o maior número de indivíduos, qual é? É a faixa etária de 0 a 4 anos. Como é que eu sei disso? Que esse retângulo aqui, essa faixa etária aqui, né, ela é uma figura geométrica, ela é a maior. Tá ok? Então aqui é onde eu tenho o maior número de indivíduos, de 0 a 4 anos. Qual é a faixa etária que eu tenho o menor número de indivíduos? É essa última aqui, de 80 anos ou mais. Observe, ok? E inclusive eu tenho como saber, por exemplo, a faixa etária com o maior número de indivíduos ou menor, e tem como saber também, dependendo da faixa etária, se existem mais homens ou mulheres. Por exemplo, né, eu tenho aqui no topo, né, existem mais mulheres do que homens, ok? Tudo bem? Beleza? Então, essa é uma indicação das pirâmides etárias. Professor, para que serve a pirâmide etária? A pirâmide etária, né, até 1950, a pirâmide etária ela era usada, na verdade, para distinguir os países em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Como é que funcionava isso? Por exemplo, uma pirâmide com a base muito larga, né? Lembrando, base larga é alta natalidade, tá? Aqui, a base muito larga é alta natalidade, é onde nós temos o maior número de crianças, tá? Uma pirâmide com o topo muito estreito, né? Aqui é onde está a população idosa, então a expectativa de vida aqui é muito baixa. Então, as pessoas associavam como, os estudiosos, uma pirâmide com a base muito larga e um topo muito estreito seria de um país onde a natalidade é muito alta e a expectativa de vida é muito baixa. Então, essa pirâmide seria de um país subdesenvolvido, tá? De um país pobre, vamos dizer assim. E já uma pirâmide com uma base mais estreita, tá? E um topo mais largo e um corpo mais largo representaria baixa natalidade, né? E o envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida. Essa pirâmide seria de um país desenvolvido, um país rico, tá ok? Só que de lá para cá a pirâmide deixou de representar um fator determinante na identificação dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Ela apenas se tornou, na verdade, um gráfico sobre a população. Claro que é um gráfico muito importante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pirâmide brasileira, né? Variando aqui de 1940, tá, até 2018 e com uma projeção de 2060, para 2060. Então, o que eu consigo perceber aqui nessa evolução, né, do comportamento da população brasileira ao longo desses anos? Entre 1940 e 2018 e fazendo uma projeção para o futuro. O que eu observo? Eu observo que a base que era muito larga, ela veio estreitando. Ela veio estreitando. Até 2018, olha só o que acabou acontecendo com a base. Estreitou bastante. O corpo da pirâmide, ele foi engrossando, né? Ganhando mais forma. Tá? Em 2018, aumentou bastante. Tá? E o topo da pirâmide, que representa a expectativa de vida, 1980 não alterou muito não, mas de 2018, olha só, houve um aumento da expectativa de vida, né, da esperança de vida do brasileiro. E segundo projeções, né, são estudos aqui, são projeções, pode acontecer ou não. A pirâmide do Brasil, a pirâmide etária brasileira, em 2060, ela pode se tornar, ter esse formato. Observe que já não lembra mais a geometria de uma pirâmide, né? Mas mesmo assim, ela é um gráfico, é tratada como pirâmide etária. Tá ok? Tudo bem?
Vamos lá, vamos dar sequência. Já ouviu falar em PEA e PEI? Né? Você já ouviu falar em PEA e PEI? Né? O que é PEA? Né? PEA é o que nós chamamos de população economicamente ativa, tá? De forma bem geral, né? São as pessoas que estão trabalhando, tá legal? Isso é o que nós chamamos de PEA, população economicamente ativa. E PEI é população economicamente inativa, isto é, são as pessoas que não estão trabalhando, não estão produzindo, não estão gerando renda, tá ok? Então, como é que funciona, né? A PEA refere-se à população que trabalha, né, entre 14 e 64 anos ou que está procurando emprego. Então, por exemplo, quem trabalha faz parte da PEA. Ah, professor, eu estou, né, meu tio está temporariamente desempregado. Ele está buscando emprego? Sim, então ele faz parte da PEA, tá ok? E quem faz parte da PEI? Né? PEI refere-se àquelas pessoas que não trabalham devido a um impedimento ou situação específica, como, por exemplo, crianças e adolescentes, estudantes, pensionistas, aposentados e detentos, né? As pessoas que estão presas não estão produzindo renda, tá ok? Então, a distribuição da PEA e da PEI representa justamente as pessoas que estão trabalhando, inseridas no mercado de trabalho, né? Ou não, tá ok? E como é que se dá essa distribuição da PEA? Vamos pegar a população economicamente ativa. Como é que se dá a distribuição da PEA pelos setores da economia? Lembrando, setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços, né? O setor quaternário, né, que é um setor novo, né, recente, ele nem está representado aqui não, tá ok? Que seria atividades ligadas à informática e robótica, tá ok? A maior parte da população que está gerando, produzindo renda no país, a maior parte da PEA está concentrada no setor terciário. Olha só, comércio e serviço. A maior parte da população que está trabalhando, trabalha no comércio e no serviço, tá ok? Tudo bem? Então, eu tenho 20,9% da PEA no setor primário, na agricultura, pecuária e extrativismo, 19,2% na indústria e 59,9% no comércio e no serviço. É onde gera mais emprego, tá ok? Infelizmente, eu tenho esse dado aqui para vocês, tá? Esse dado aqui é um dado recente, tá? E vem se agravando em função da situação que a gente vive hoje, né? Com a questão da pandemia, do coronavírus, tá legal? Então essa informação é uma informação recente, agora de 2020, do primeiro trimestre, tá? Ó, desemprego no país sobe para 11,6% e atinge 12,3 milhões de pessoas. Então, o desemprego no Brasil está aumentando, tá? Infelizmente, vai se agravar em função dessa situação de pandemia, né? Onde as pessoas estão perdendo o emprego, tá? Então, ó, 12,3%, ou melhor, 12,3 milhões de brasileiros hoje estão desempregados, cerca de 11,6% da população. Dos nossos 210 milhões de brasileiros, né, 12,3 estão desempregados. Tá? Muito triste essa situação, tá ok? E aqui eu tenho outro dado também importante para a gente fechar o nosso conteúdo, né? Que é justamente relacionado à questão do trabalho, tá? Ó, olha só essa informação, esse dado aqui foi publicado agora, no dia 31/3/2020, tá? Foi atualizado, né, dia 1º de abril, tá ok? Foi atualizado, olha só, população em idade de trabalhar, tá? Então, no Brasil, população em idade de trabalhar, né? Isto é, com 14 anos ou mais. No Brasil, né, pessoas que estão aptas a trabalhar, nós temos 172 milhões de pessoas. Tá? Dos 210 milhões, 172 milhões estão aptas a trabalhar hoje. Tá? 106 milhões compõem a força de trabalho, isto é, né, 172 milhões, se quisessem trabalhar hoje no Brasil, teriam idade para trabalhar. Mas desse total, 106 milhões de brasileiros estão trabalhando, compõem a nossa força de trabalho. Tá? Dos 210 milhões
de brasileiros, 106 são a nossa massa, né, a nossa força de trabalho no país, tá? Desses 172 milhões de pessoas, olha só essa informação, cerca de 93,7 milhões estão ocupadas, tá? Então, ó, desse total, 93,7 milhões estão ocupados, estão trabalhando. 12,3, como eu falei anteriormente, estão desocupadas, isto é, estão desempregadas, tá legal? Então estão desempregadas desse total aí, tá ok? E ainda tem essa situação, desse total de trabalhadores, tá? Desse total de trabalhadores, dos 106 milhões, olha só esse dado, ó. 68 milhões de brasileiros são trabalhadores formais. O que são trabalhadores formais? São aqueles trabalhadores que têm carteira assinada. Ter carteira assinada significa que o indivíduo, o cidadão, ele é amparado pelas leis trabalhistas. Ele tem direito a 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, tá? Ele tem direito às garantias trabalhistas. Ok? E existem os trabalhadores informais, tá? Que são hoje no Brasil 38 milhões de brasileiros, tá? 38 milhões de trabalhadores são trabalhadores informais. O que são trabalhadores informais? São trabalhadores que não têm carteira assinada, tá? Não são autônomos. Autônomos faz parte dos trabalhadores formais. Autônomo é aquele sujeito que ele trabalha por conta própria, mas ele paga, né, o INSS dele, ele paga, na verdade, os impostos e que acabam garantindo a ele, os direitos trabalhistas. Os trabalhadores informais, tá? Os trabalhadores informais são aqueles que, na verdade, não são amparados pelas leis trabalhistas. Por exemplo, o sujeito que trabalha no comércio popular, né? Que a gente chama de camelô, aquele sujeito que ele trabalha no sinal, né? Vendendo produtos no sinal, aquele que de repente ele abriu um lava-jato, um sacolão, tá? Então esses trabalhadores são chamados de trabalhadores informais, tá? São os 38 milhões de brasileiros, né? E para a gente fechar aqui um dado, né, importante, que em meio a essa crise de pandemia, tá? 45,2 milhões de brasileiros, olha só, né, 45,2 milhões de brasileiros pediram, né, e vão receber esse auxílio emergencial aí de R$600 do governo federal, né, para tentar suprir essa necessidade criada pela pandemia do coronavírus. Okay? Então 45 milhões de brasileiros praticamente, né, pediram e vão receber o auxílio de R$600, ok? Então torcer aí para que essa pandemia passe logo, né, e para que volte a gerar emprego o país, tá ok? Ok? Então, ó, um abraço, até a próxima aula aí.